Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem diferente. Sabe, existem empresários que constroem negócios, claro, muitos. Outros, um pouco mais raros, chegam a construir mercados inteiros. Mas a nossa conversa hoje é sobre uma figura que foi, assim, um passo além. Roberto Nagahama. Um nome que, lá em Maringá, no Paraná, virou sinônimo de construir. Comunidades. Vamos tentar entender como ele se tornou esse bandeirante, né? Que, em vez de levantar cercas, construiu pontes no mercado tão competitivo como o de academias. E para guiar essa nossa exploração, a gente tem um material muito rico. É um capítulo escrito pela Marinês Pereira, um especialista, olha, com mais de 40 anos de mercado corporativo, atuando em neurobusiness, liderança. O capítulo tem um título bem forte: Roberto Nagahama, o bandeirante de Maringá, a jornada do guerreiro que uniu concorrentes para construir um legado. E vai estar no próximo livro dela, Os Titãs do Mercado Fitness, Bem-Estar e Edifísica. É a trajetória dele que a gente vai desvendar aqui. Exatamente. E o que torna essa história tão potente, eu diria, não é só o sucesso empresarial, né? É mais profundo. É a chance de entender como valores, tipo a disciplina que vem lá do judô, sabe, como a resiliência para enfrentar umas barras pesadíssimas na vida pessoal e uma visão de colaboração que, para a época, era quase revolucionária, como tudo isso junto pode de fato transformar um setor inteiro. Nossa missão aqui é essa: mergulhar nessa jornada do Nagahama e tentar tirar algumas lições sobre liderança, sobre superação e principalmente sobre o poder da união. Essa jornada começa bem cedo, né? No tatame. O Nagahama começou no judô com só 4 aninhos, lá em 1963. Foi por influência de um tio. 3 anos depois, a família muda para Maringá. E o judô, vira aquele pilar de disciplina, de foco para ele. E tem um detalhe que a Fontes traz que eu achei bem legal. O apoio do pai, mesmo o pai tendo uma deficiência física. O tatame foi o primeiro mundo dele, assim. Totalmente. E essa base no judô, olha, parece ser o centro de tudo na história dele. A Marinês Pereira sugere muito isso no texto, que os princípios da arte suave, disciplina, respeito, resiliência, usar a força do outro, isso não ficou só no esporte, sabe? Transbordou. Moldou a filosofia de vida dele e, claro, o jeito de fazer negócios depois. É quase uma metáfora, né? Aquela ideia do judô de ceder para vencer, talvez já mostrasse como ele lidaria com a concorrência lá na frente. E essa paixão virou negócio muito rápido. Com 18 anos, lá em 77, ele improvisou a primeira academia. Onde? Na garagem da fábrica de doces do pai. A descrição é ótima. Ele pegava colchão de palha emprestado dos funcionários para usar como tatame. Dá para imaginar a cena. 20 colchões no chão, aquele cheirinho de doce no ar misturado com o suor dos treinos com os amigos, vizinhos. Putz, que paixão, né? Imagina. Uma cena bem pitoresca mesmo. Mostra a vontade do garoto, né? E aí, em 79, acontece um ponto de virada. Morre o sensei Aldenor de Souza Castro, que tinha uma academia já tradicional. O Nagahama, com o pai dando uma força financeira de novo, fez uma coisa muito ousada para a época. Ele negociou trocar máquinas de panificação da fábrica da família pelos equipamentos da academia do sensei que faleceu. E assim, nasceu a Academia Maringaense de Cultura Física, a famosa AMCF. E pensa, nessa época ele já era um monte de coisa. Atleta, professor, desenhista na prefeitura e ainda por cima estudante de engenharia civil, que ele quase terminou, mas largou no fim. É impressionante, mostra o foco, né? E talvez uma aposta de risco para um jovem. Ele já era um malabarista de funções. A fonte até brinca que a engenharia dele acabou não sendo a de concreto, mas uma engenharia de pessoas. E essa troca das máquinas pelos equipamentos é muito simbólica, não acha? Tipo, a escolha definitiva pela vocação dele. Botou todas as fichas naquilo que realmente o movia. Só que tinha um porém, né? Ele ensinava, dava aula, mas não tinha o diploma de educação física. E foi aí que umas figuras importantes, como o professor João Marim Mecha, o sensei Yoshihiro Okano, deram um toque nele. Alertaram sobre os riscos, a importância de ter a formação, mesmo antes da profissão ser regulamentada como é hoje. O conselho foi bem direto. Nagahama, você precisa fazer educação física. E ele ouviu. Em 81 entrou na faculdade. Fácil, né?
Quando começou aquele movimento para regulamentar a profissão, para criar os conselhos, ele não só apoiou, como foi um dos pioneiros na criação do CREF do Paraná. Tanto que o registro profissional dele é histórico, 0002. Isso mostra que ele já entendia a importância de profissionalizar o setor todo, não só a academia dele. É um pensamento de longo prazo, de construir o mercado mesmo. E a MCF, bom, decolou. O Nagahama virou referência lá em Maringá. Em 82, ele trouxe a ginástica localizada para a cidade. Foi a pedido das mães dos alunos do judô. Uma novidade total na época. E o mais incrível, não tinha indústria de equipamento forte no Brasil ainda. Então ele virou uma espécie de inventor. Comprava peça em ferro velho, cortava, soldava, criava as próprias barras, anilhas. Só depois ele conseguiu comprar equipamentos da Vitale. Ele estava, na prática, construindo a infraestrutura do fitness na região. Chegou a ter 6 unidades da academia. Imagina a gestão disso. Isso é fundamental para a gente entender o papel dele. Ele não estava só tocando um negócio que já existia. Ele estava desbravando, criando as condições para um mercado de fitness poder nascer e crescer em Maringá. A necessidade empurrou ele para inovar. Essa fase de inventor de fundo de quintal, como a Merinês descreve, mostra uma adaptabilidade, um espírito empreendedor fora do comum. Ele estava literalmente abrindo a estrada. Só que a vida traz desafios, né? Como a própria Merinês Pereira coloca no texto, e a primeira grande provação para o Nagahama veio em março de 2000. Ele estava no auge profissional, gerenciando as 6 academias e ainda acumulava, umas 12 outras funções. Presidente de federação, diretor de clube, técnico, uma rotina insana. E o corpo cobrou a conta. Aos 41 anos, um AVC paralisou todo o lado esquerdo dele. Nossa, um golpe muito duro, né? Aquele guerreiro que parecia incansável foi derrubado. E a recuperação foi lenta, 10 meses. Ele conta na fonte que passava os dias vendo TV, com dificuldade para se mover, para falar. Nesse período, o filho mais velho, o Lúcio, que tinha acabado de entrar na faculdade de educação física, teve que assumir a bronca. Um batismo de fogo para o garoto. Mas o mais importante talvez tenha sido a reavaliação que o Nagahama fez internamente. Ele decidiu diminuir a operação, ficar com uma unidade só e, o mais crucial, ele reorganizou as prioridades. Primeiro Deus, depois ele mesmo, depois a família e só então os negócios. Um aprendizado doloroso sobre a diferença entre sucesso, tipo quantidade, e propósito de vida. E vale lembrar que ele ainda enfrentou outros 5 AVCs transitórios depois desse, o que só mostra a capacidade dele de seguir em frente, né? Resiliência pura. E se o AVC foi um teste para o corpo? 6 anos antes, em 1994, a vida tinha testado a alma dele do jeito mais brutal possível. Ele viajava muito na época como técnico da seleção brasileira de judô. Em maio daquele ano, a filha dele, a Cíntia, de 10 aninhos, participou da inauguração do primeiro McDonald's de Maringá. Foi com um grupo de dança da academia a um evento na cidade. Pouco depois, ela começou com uma dor, de cabeça forte. Em 48 horas, uma encefalite viral fulminante levou ela. A florzinha da família, como ele chamava, a citação dele no texto é de partir o coração, ele diz. Dia 5 de maio, minha filha estava do meu lado, chorando copiosamente pela morte do Senna. Dia 10 de maio, lá estava ela, dentro de um caixãozinho branco. Puxa vida. É muito difícil até comentar uma dor dessas, né? Mas é impressionante como, segundo o relato da fonte, o Nagahama encontrou nesse fundo do poço o que ele chama de missão de vida. Quando o médico sugeriu reverter a laqueadura da esposa para terem outros filhos, a resposta dele foi um divisor de águas. Ele disse: não, nenhum outro filho vai substituir a Cíntia. Em vez disso, eu e minha esposa vamos cuidar de todos os alunos que precisarem de cuidados especiais como se fossem meus filhos. Essa vai ser a minha missão. Esse voto que nasceu da dor mais extrema que alguém pode sentir parece ter ressignificado a tragédia, sabe? Transformou em propósito de cuidar do outro. É uma virada de chave interna muito, muito poderosa. E talvez tenha sido essa mistura, né? De superação da doença com essa ressignificação da perda, que forjou o Nagahama construtor de comunidades que a Merinês Pereira descreve tão bem. Aí a gente chega em 2002.
Maringá tinha umas 56 academias, e a maioria se via como inimiga mortal da outra. Com a regulamentação da profissão, os CREFs começando a atuar, ficou clara a fragilidade do setor. Pouquíssimas estavam regulares, a dele era uma delas. Qual seria a reação normal? Talvez usar isso para detonar a concorrência, né? Mas a dele foi o oposto. Ele chegou e disse, gente, nós prestamos serviço, vamos nos unir. Uma ideia radical para a época. Totalmente radical. E visionária. Essa faísca acendeu a ideia do Núcleo Setorial de Academias, o NUSA. Foi criado em fevereiro de 2003, com o apoio do programa Empreender, lá da Associação Comercial de Maringá, a ASIM. E foi nesse contexto que chamaram a Marinês Pereira, a maluca de São Paulo, como ela mesma se chama na fonte, para dar uma consultoria. Ela chegou, viu que tinha potencial, mas viu muito amadorismo também. E deu o recado, sem rodeios. Precisava de gestão, de estrutura e principalmente de união. E o Nagahama não só comprou a ideia, como liderou o movimento. Conseguiu trazer para perto outros empresários que antes só se viam como concorrentes. Gente como o Moreno, o Gilmar, o Walter, a Edna, pioneiros lá de Maringá que acreditaram nessa visão colaborativa. O que aconteceu ali foi uma quebra de paradigma mesmo. Impressionante. Transformar concorrentes, às vezes históricos, em parceiros. Não é fácil. Exige uma liderança muito forte, como a do Nagahama parece ter sido, alguém capaz de construir confiança e mostrar que cooperar era melhor para todo mundo. E a presença de uma consultoria externa, como a da Marinês, e de uma estrutura como a da ASIM, deu suporte ao método, né? Foi a união da vontade com a organização. E os resultados práticos do NUSA apareceram rápido. Começaram com compras conjuntas. Material de limpeza, de escritório, até climatizador. Isso já baixou custo para todo mundo. Fizeram treinamentos juntos, campanhas de marketing unificadas. Teve uma campanha que virou lenda na cidade. O sorteio de um Fiat Palio pelo menor lance único. Sabe quem ganhou? Uma menininha de 4 anos, aluna de natação, com um lance de 52 centavos. Gerou uma comoção na cidade, mostrou a força de agir em conjunto. Foi muito legal. Que história, isso mostra o poder da ação coletiva na prática, né? E essa força foi tão grande que levou à criação, já em 2004, do Sinacad no OPR. Foi o primeiro sindicato patronal das academias do Noroeste do Paraná. Isso deu independência para eles em relação a Curitiba, a outros sindicatos que tinham realidades diferentes. Eles passaram a ter voz própria, a negociar coletivamente. Perceberam que fortalecer o ecossistema todo beneficiava cada um individualmente. A união gerou poder de barganha, representatividade para o setor na região. Foi estratégico. E aquela missão pessoal dele? Aquele voto feito depois da perda da filha, de retribuir para a comunidade. Isso também ganhou uma forma bem concreta. Em 2005, o Nagahama aceitou o convite para ser secretário de Esportes e Lazer de Maringá. A motivação dele, segundo a fonte, era essa: devolver para a sociedade o que ele recebeu, especialmente a formação em universidade pública. E o legado dessa passagem dele pela gestão pública é muito visível até hoje. Foi na gestão dele que foram criadas e implantadas as Academias da Terceira Idade, as famosas ATIs. Um projeto que deu tão certo, mas tão certo, que extrapolou Maringá. Foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como Programa de Saúde Pública e se espalhou por praças no Brasil inteiro e até fora, na América Latina. É um exemplo muito claro de como aquela missão pessoal dele encontrou um caminho na política pública para gerar um impacto social gigantesco. E hoje, esse legado continua vivo, pulsando na família. Aquela sementinha do judô plantada lá pelo tio já está na 4ª geração. Os filhos, o Lúcio e o Denis, seguiram os pais do pai. São profissionais de educação física, faixas pretas de destaque no esporte. E hoje tocam a academia junto com os pais. E a esposa, a Júlia Junco, é descrita como o pilar da gestão administrativa desde 82, o ponto de equilíbrio da família e do negócio. É uma empresa familiar de quase meio século, né? Baseada nos valores do esporte. E tem um lema do Nagahama que resume bem essa filosofia toda: ser exemplo para exigir exemplo. Essa frase é muito forte.
porque ela resume essa coerência que a fonte atribui a ele o tempo todo. Não adianta só falar, né? Tem que viver aquilo, especialmente nos momentos mais duros. E a continuidade do legado na família, com os filhos abraçando a mesma profissão, os mesmos valores, talvez seja a maior prova dessa vivência consistente. E ele não para. Recentemente, com 65 anos, ele encarou um desafio físico e mental bem extremo, o movimento Legendários, uma travessia de 72 horas numa montanha. Chegou a desmaiar de desidratação, foi parar no hospital, mas fez questão de voltar e concluir a jornada. E dessa experiência toda, ele tirou um insight curioso sobre a própria formação. Ele costumava dizer que foi 50% forjado pelos pais e professores e 50% no tatame. Depois da montanha, ele mudou a conta. Disse algo como: olha, eu diria que meus pais e meus professores me forjaram uns 10%. Os outros 90% foi lá na montanha. Isso é muito revelador, não acha? Mostra uma busca que não para. Busca por autoconhecimento, por superação, mesmo depois de tudo que ele já viveu. Se colocar à prova, buscar o limite e tirar aprendizado disso. Parece que faz parte da essência dele, uma inquietude que não acaba com o tempo. Bem inspirador. Então, fazendo um balanço dessa trajetória incrível que a Marinês Pereira nos trouxe, a gente viu o Roberto Nagahama judoca, que virou empresário pioneiro, o bandeirante que, em vez de competir, uniu, o líder que foi forjado tanto pelas vitórias quanto por dores muito profundas. E o homem que parece viver aquele lema: ser exemplo para exigir exemplo. Uma história sobre construir negócios, sim, mas acima de tudo sobre construir um mercado forte e uma comunidade que colabora. E é fundamental, mais uma vez, dar todo o crédito à autora Marinês Pereira por essa pesquisa, por compartilhar essa história tão rica no capítulo dela sobre o Roberto Nagahama. Para quem ficou com curiosidade, quer acompanhar mais de perto o trabalho dele, o perfil no Instagram é @RobertoNagahama. Para a gente fechar, acho que a história do Nagahama deixa uma provocação importante no ar, sabe? Que tipo de transformações a gente poderia ver em outros setores, em outras comunidades, se mais líderes tivessem esse foco? De cultivar ecossistemas onde todo mundo colabora, em vez de só defender o seu próprio feudo. Será que a união, que muitas vezes nasce de desafios compartilhados, ou até de dores pessoais, como a gente viu aqui, será que não seria o caminho para fortalecer tantas áreas que hoje estão fragmentadas por uma competição talvez excessiva? Fica aí a reflexão.